Talvez você se encontre numa situação que você não pode pedir ajuda. As pessoas olham para você e elas até veem que você tem uma necessidade, mas não é a sua real necessidade. E de alguma forma as pessoas têm te ajudado com uma palavra, com um consolo, com um abraço. Mas você precisa mais. Você sabe que o seu problema, ele é grave. E você sabe que Deus pode resolver. E eu estou aqui para dizer que Deus se importa. Porque às vezes a gente crê que Deus pode fazer, mas a gente pensa que quem sou eu para que Deus venha fazer algo? Se você está nesse vídeo aqui, foi o Senhor que te trouxe, a palavra te alcançou. O Senhor quer falar com você nesse momento, que Ele vê a sua dor, Ele conhece a sua verdadeira necessidade. As pessoas olham e elas sabem que tem um problema. E elas tentam de alguma forma te ajudar. E elas até conseguem até um certo ponto. Mas a ferida não é curada, o problema não é resolvido. Só Deus pode resolver. Eu quero que você medite comigo nessa palavra e que você entenda que o Senhor, Ele se importa com você e de verdade, Ele conhece a sua necessidade. Em Atos, no capítulo 3, nós vamos encontrar aqui a cura de um coxo. Acompanhe comigo. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Eu quero que você medite comigo, imagine esse cenário. Um homem que desde o ventre, um homem desde o seu nascimento, desde que ele se entendia por gente, ele era coxo. E ele era colocado ali, na porta do templo, onde as pessoas passavam para cultuar, para pedir esmola e ter algum dinheiro para a sua sobrevivência. Então todos que estão passando ali, conhecem esse homem, olham e vê a necessidade dele. Qualquer pessoa que passar ali vai ver que é um coxo, que é um aleijado e está ali para pedir esmola. Essa é a necessidade que as pessoas vê dele. Então o máximo que as pessoas conseguem fazer por ele é deixar ali uma moedinha. Eu não sei quantas moedinhas esse homem arrecadava por dia. Eu só sei que ele dependia de pessoas que colocassem ele ali todo dia e tirassem ele ali todo dia. Era um estado total de humilhação. As pessoas passavam, muitos nem ligavam para ele, outros se compadeciam e deixavam ali uma moedinha. E quando vem subindo Pedro e João e aquele homem vê, ele imagina que são duas pessoas comuns que têm o costume de passar por ali, judeus que sobem ao templo para adorar. Lembrando que esse homem, por mais que ele quisesse adorar a Deus, ele não podia entrar no templo porque ele era aleijado. E só isso é muito triste de se ver, de se ouvir e de se pensar, não é verdade? Pois é. Esse homem vivia num estado de humilhação muito grande. E quando ele viu Pedro e João subindo, ele já se preparou e ele pediu esmola, porque era o que ele sabia fazer. Ele só sabia pedir esmola. Aquele homem, ele já tinha acostumado a levantar a sua mão e pedir esmola. Aquele homem já estava no hábito de pedir esmola. Aquele homem já tinha costume de pedir esmola, porque é o que ele sabia fazer. Ele sabia que a única coisa que as pessoas podiam dar a ele era esmola. Mas um dia, dois homens diferentes cruzaram o seu caminho. Um dia, o Senhor cruzou o seu caminho. Dois homens de Deus, ao olhar para esse coxo, Pedro diz: Olha para nós, olha para mim.
Pedro estava cheio do Espírito Santo, cheio da ousadia. Pedro, quando olha para aquele homem, Pedro enxerga a real necessidade daquele homem. Ele sabe que aquele homem não precisa de mais alguém para o colocar e o tirar dali, para que todos os dias ele venha receber esmola. Pedro sabe que aquele homem não precisa de calça nova, roupas novas, um banho, uma casa, não só apenas disso. Pedro sabe que aquele homem não só precisa de moedas, dinheiro para o seu alimento. Pedro olha para aquele homem e enxerga a real necessidade dele. Assim são as pessoas de Deus. Assim são as pessoas cheias do Espírito Santo. Elas vão olhar para uma situação e elas vão ver o que ninguém vê. Elas vão enxergar o real problema, elas vão enxergar a real situação, a necessidade de uma pessoa. Do que adianta você chegar para alguém e alimentar a dor dela? O que adianta você chegar para alguém e alimentar o passado, o pecado, pensando que é uma forma de trazer refrigério àquela pessoa? Quem é cheio do Espírito Santo não vê dessa forma. Quem é cheio do Espírito Santo não vai se conformar em apenas dar somente uma moedinha, porque Deus não se conforma com isso. Deus não quer apenas te dar só mais uma moedinha. Deus não quer apenas te dar só alguém que te coloca no mesmo lugar todos os dias. Deus não quer apenas que você acorde para murmurar, para ficar triste. Deus não quer te dar apenas algo para você ser feliz hoje, daqui a pouco, e amanhã você está de volta ao seu fundo do poço. Não. Deus quer te tirar daí. Deus quer te dar vitória, porque Deus enxerga a sua necessidade como ninguém mais enxerga. Então Pedro vai dizer: olha para nós. E Pedro, é claro, Pedro diz assim: o que você está acostumado a receber, eu não tenho. O que você recebe todo dia que eu não tenho. Você foi colocado aqui para receber moedas, mas moedas eu não tenho. Eu tenho algo muito novo. Eu tenho algo de verdade para você. Eu tenho algo que vai te tirar dessa situação. Eu tenho uma novidade de vida para você. É isso que o Senhor está dizendo para você. Deus está usando a minha vida agora para dizer para você: Deus não tem apenas uma moedinha. Deus não tem apenas uma palavra, uma batidinha de ombro, um ombro para você chorar. Deus tem a solução do seu problema. Deus tem a cura, Deus tem o milagre, Deus tem a salvação, Deus tem a porta aberta, Deus tem a palavra. Porque Ele é a cura, Ele é a vida, Ele é a salvação, Ele é a porta que você precisa. Jesus diz: eu sou a porta e quem entrar por mim vai encontrar saída, vai encontrar vida. O Senhor é a porta que eu e você precisamos. É isso que Deus está dizendo para você nessa tarde. É essa palavra revelada que o Senhor está trazendo ao seu coração, dizendo: eu quero te dar além do que você pensa que precisa. Eu quero fazer para você além do que você me pede. Efésios 3:20 diz que o poder de Deus que opera em nós pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Aquele homem pedia e pensava. Ele pedia em receber uma moeda e ele pensava que, quem sabe, passando alguém ali de melhor situação, podia lhe dar mais moedas. É o que ele esperava, mas Deus tinha muito mais para fazer na vida dele. O Senhor tinha a solução do seu problema, a cura do seu milagre. O Senhor não queria fazer com que aquele homem recebesse dinheiro a mais naquele dia para comprar um quilo de carne, para comprar um pão melhor, para comprar uma roupa melhor. Não, o Senhor não queria isso. O Senhor queria da liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus não veio para que eu e você fôssemos pela metade. O Senhor não veio para que eu e você tirássemos um pé do lodo e ficasse um outro lá. Não, o Senhor nos ergue do monturo, do lixo. O Senhor nos faz assentar com o príncipe quando a gente age com fé, quando a gente tem atitude de fé, quando a gente está disposto a ouvir e obedecer. Esse homem precisou crer, esse homem precisou olhar no olhar de Pedro e pensar: eu acredito que esse homem não tem prata e nem ouro, mas a unção que está sobre a vida dele me faz levantar. Você precisa crer que eu fui colocada aqui para olhar nos seus olhos e dizer: levanta e anda. Porque o milagre que Deus tem para você é muito maior do que você espera. É maior do que tudo que você espera na sua vida. Porque Deus conhece a sua verdadeira necessidade. Aquele homem olhou para Pedro e João. Aquele homem estendeu as mãos
Pedro puxou aquele homem pelas mãos, o ajudou a levantar. Deus vai fazer isso com você. Deus vai te estender a mão e te ajudar a levantar. Porque depois que você der o primeiro passo, depois você vai saltar. Aleluia. Aleluia. Você crê nisso? Esse homem, depois que ele se ergueu, ele recebeu essa pequena ajuda e depois ele saltou. Num salto ele se pôs de pé. Por quê? Porque creu. Chega de moeda, chega de humilhação, chega de ficar sentado esperando que as pessoas venham fazer algo por mim, porque agora eu vou saltar, eu vou pular, eu vou glorificar de alegria. Porque Deus fez algo maravilhoso na minha vida. Eu agora não sou mais vista como alguém dependente e humilhada. Eu sou vista agora como alguém que Deus ama, como alguém que Deus levanta, como alguém que Deus sustenta, como alguém que Deus se importa, alguém que Deus salvou, lavou, remiu e edificou exclusivamente para a honra, glória e louvor do teu santo nome. O que aquele homem vai fazer? Ele vai adorar, ele vai entrar no templo. Ele vai tomar posse de tudo que é dele. Ele tomou posse de andar, de ficar de pé, de correr, de saltar, mas Deus tem mais. Ele agora pode entrar no templo, ele pode erguer as mãos, ele pode andar de um lado para o outro, ele pode glorificar, ele pode ser presença na casa de Deus. O que ele não podia. Então o que Deus vai fazer para você é completo. Eu vou dizer de novo, as pessoas veem aparentemente o que você precisa, mas Deus conhece a sua verdadeira necessidade. Você está disposto a tomar posse de tudo que o Senhor tem para a sua vida? Porque se você caiu nesse vídeo, essa palavra é resposta de oração para a sua vida. Deus não vai apenas te dar moedas e migalhas. Deus vai te estender a mão, vai te levantar, vai te tirar dessa situação e vai colocar você para glorificar o nome dele. E todos vão ver. E o seu testemunho será notícia para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Porque Deus ainda faz milagre. Não importa o que estão dizendo por aí. Não importa o escárnio por aí. Não importa o que estão falando por aí. Deus ainda usa profeta. A palavra de Deus ainda tem poder. Mesmo depois da pandemia, de tanta decepção, de tanta coisa, de tanta gente ter padecido, tanta gente boa foi embora, mas Deus continua sendo Deus e Ele é fiel. E se você está aqui nesse vídeo, você faz parte desse plano de salvação e de vitória que o Senhor tem hoje. Amém? Se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, tem mais vídeos por aí. Mas não deixe de compartilhar. Pela fé, levante alguém hoje que precisa ser erguido através da sua vida, que é um profeta de Deus para essa geração. Fique em paz. Deus te abençoe.